Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse é o recap completo do BL Um Jogo de Terapia. O episódio começa apresentando Shizuma, um estudante de veterinária que está sofrendo com um término recente. A ex-namorada terminou com ele porque se apaixonou por outra pessoa, e os amigos percebem que ele não está conseguindo seguir em frente. Para tentar animá-lo, eles o chamam para sair e tomar alguns drinks em um bar, na esperança de fazê-lo esquecer um pouco a dor. É nesse bar que aparece o segundo protagonista, Minato, um fotógrafo independente conhecido pelo jeito mais direto e um pouco ácido quando o assunto é relacionamento. Minato está reclamando do novo namorado do irmão mais velho e diz que se sente deixado de lado, algo que claramente o incomoda. Já meio embriagado, Shizuma escuta a conversa e puxa assunto. Ele diz que entende bem, porque também tem um irmão e vive preocupado com o romance dele. O amigo de Shizuma percebe que ele acordou e tenta trazê-lo de volta para a mesa, mas nota que Tatsumi parece estar precisando mais de atenção do que o próprio Shizuma. Então, ele recua e volta para o grupo. Enquanto isso, no balcão, Shizuma elogia a postura de Minato e diz que ele está agindo corretamente em relação ao irmão. Essa aproximação deixa Minato desconfortável. Eles mal se conhecem, e mesmo assim Shizuma fala como se fossem íntimos. Não gosta de gente que não conhece limites. Ainda assim, fica curioso e deixa a conversa continuar. Shizuma acaba se abrindo e conta que foi abandonado, e que a ex ainda teve a frieza de dizer na cara dele que gostava de outro cara. Minato, que já é bem descrente quando o assunto é amor, sugere que talvez ele devesse se vingar, fazer ela sentir a mesma dor. Shizuma discorda. Ele diz que não vale a pena, e que por mais que tenha sido cruel, ele ficaria ainda pior se ela não estivesse mais feliz agora do que estava com ele. Mesmo tentando manter essa postura madura, admite que está com medo. Ele acha assustador pensar que talvez nunca mais consiga se apaixonar. Ainda assim, sugere que os dois afoguem as mágoas já que Minato também está de mau humor. Minato hesita no começo, mas acaba entrando na onda. O cara bebeu demais e fica praticamente sem condições de caminhar sozinho. Minato tenta carregá-lo e os dois acabam parando em um love hotel ali perto. A intenção de Minato era deixar Shizuma descansando sozinho e ir embora, mas ao ver o estado em que ele está, decide não deixá-lo largado. Então ele fica. Ali, os dois deixam claro que estão feridos por motivos diferentes. Minato está frustrado porque sente que o namorado do irmão roubou o lugar dele. Para tentar animá-lo, Shizuma, já solto pela bebida, diz que está disposto a ocupar esse lugar. Minato reclama do toque e das investidas, mas Shizuma percebe que apesar das palavras, ele não se afasta. Para ele, isso é sinal de que ele está gostando, mesmo que não admita. Pede que ele seja honesto e se permita ser mimado. Os dois acabam caindo na cama e Minato vai cedendo, porque no fundo, ele também quer, mesmo fingindo não acreditar no amor. Eles passam a noite juntos. No dia seguinte, Shizuma acorda confuso. Por um instante, acha que está ao lado da ex-namorada, mas Minato corta na hora. Ele não é a Yuka, ele é o Minato. Quando a ficha cai, Shizuma entra em pânico. Ele não se lembra de nada e fica desesperado. Minato se decepciona, mas entende. Ele estava bêbado demais, então é até esperado que não lembre. Mesmo assim, não aceita simplesmente ser ignorado. Amarra as mãos dele e declara que não vai deixar ele fingir que nada aconteceu. Provoca dizendo que se eles fizerem de novo o que aconteceu na noite anterior, talvez ele consiga se lembrar. Shizuma insiste que isso não vai funcionar. Minato fica irritado, porque foi ele quem deu em cima primeiro e agora age como se nem o conhecesse, como se Minato fosse ninguém. Ainda assim, deixa claro que quer fazê-lo se lembrar. Shizuma pede para ele parar, mas percebe que só falar não resolve. Então prende Minato com as pernas, força ele a parar e tenta conversar direito. E solta a real: se Minato continuar sendo agressivo desse jeito, não vai conquistar ninguém, vai acabar sozinho para sempre. Mais tarde, Minato volta ao bar. Enquanto todo mundo elogia o trabalho dele e admira os resultados, ele está com a cabeça em outro lugar, ainda incomodado por Shizuma não lembrar dele e por ter levado um fora. O pessoal até faz uma aposta: se Minato conseguir conquistar aquele hétero, um deles raspa a cabeça. Ele aceita o desafio, mas com um plano bem mais duro: curar o coração partido de Shizuma e depois vai dispensá-lo sem dó. Ele já tem até a carteira de estudante dele. A missão é simples e direta: conquistar primeiro e terminar depois, para Shizuma não sair impune por ter ferido o orgulho dele. Por outro lado, Shizuma se lembra da noite anterior. Ele mesmo não acredita que bebeu até apagar e acabou acordando ao lado de um cara que tinha acabado de conhecer no bar.
Por mais que Minato seja bonito, Shizuma fica se perguntando se realmente conseguiria se envolver com um homem. Na faculdade, uma colega avisa que tem um cara loiro chamando por ele lá embaixo. Pela descrição, Shizuma já imagina quem é. Minato aparece exibindo a carteirinha de estudante e devolve sem pressa, como se aquele encontro fosse só o começo. Depois disso, ele já fica pensando qual será o próximo passo para ganhar Shizuma, já que não pode contar com a bebida de novo. Shizuma pergunta se o golpe ainda dói. Minato finge sentir uma dor que não existe só para causar preocupação, mas logo admite que é brincadeira. Nesse momento, a ex-namorada passa bem ao lado deles, acompanhada do novo parceiro. Minato pergunta se Shizuma ainda está com raiva dela. Ele responde que sim, mas quando vê o rosto dela de perto, fica sem reação, como se as palavras travassem. Logo aparecem os amigos que o abandonaram na noite anterior. Eles reconhecem Minato na hora. Shikazawa comenta sobre a ex de Shizuma, dizendo que ela ainda é fofa, e até se surpreende por Shizuma ter namorado uma garota assim. Porém, por mais fofa que ela seja, ele reforça que traição não tem desculpa. Ele lembra que ela era grudenta com ele e não entende onde foi parar todo aquele amor. Tatsumi entra no assunto com um tom mais sério. Ele diz que sabe que Shizuma não é gay, mas se começarem boatos de que ele levou um fora de uma mulher e correu para um cara, isso pode pegar mal. Por isso, ele alerta que ele deveria tomar cuidado com quem anda. Em seguida, ele fala diretamente para Minato. Se ele estiver se aproximando de Shizuma com segundas intenções, é melhor parar. Shizuma dá um corte, diz que gente que não respeita os outros não merece ser chamada de amigo, e vai embora com Minato, provando que não está disposto a aceitar aquele tipo de julgamento. Lá fora, Minato confessa que nunca tinha sido defendido daquele jeito e agradece de verdade. O outro também pede desculpas. Ele reconhece que naquela manhã, foi longe demais ao dizer que Minato ficaria sozinho para sempre. Ele admite que aquilo não é algo que se diga para ninguém. Minato não esperava essa postura. Shizuma então pergunta com sinceridade o que realmente aconteceu na noite anterior. Ele não explica com todas as letras, mas deixa subentendido que alguma coisa rolou. Diante disso, Shizuma diz que quer assumir a responsabilidade. Minato ri da resposta, mas pergunta que tipo de responsabilidade ele está disposto a assumir. Shizuma responde, qualquer coisa. Minato demonstra não estar mais chateado, mas por dentro, pensa que não vai perdoar tão fácil. Ele começa a provocar, usando a própria fala de Shizuma contra ele. Shizuma hesita, não é que ele esteja rejeitando, ele só sente que aquele não é o melhor lugar para aquilo. Minato continua, se aproximando e sussurrando que ele está carente porque a Yuka o deixou, e que ele só quer consolá-lo um pouco. Quando Shizuma começa a ceder, ele corta de repente, pega o celular e diz, sem rodeios, que quando ele estiver triste e precisando de alguém, é para procurá-lo. Mais tarde, Minato aparece no bar, esperando que ele realmente vá atrás. Enquanto isso, o irmão dele chega com um novo namorado. Itsuki explica que aquele é um bar LGBT mais respeitável, onde trabalham pessoas de diferentes identidades e orientações, mas que às vezes aparecem alguns tipos problemáticos, e ele está ali como segurança para lidar com isso. Shohei comenta que ouviu outra coisa de Minato, que o irmão dele trabalhava com algo perigoso. Agora ele entende que Minato só disse isso para assustá-lo e fazê-lo desaparecer. Só que Shohei deixa claro que por mais que ele o odeie, ele jamais vai terminar com o irmão dele. Minato não parece se abalar. Ele já está com a cabeça em outra coisa. Enquanto isso, Shizuma começa a pensar nele também. Depois que ele foi embora, Shizuma sentiu um vazio estranho. E pela primeira vez percebeu que sentiu uma atração forte por um homem. No dia seguinte, Yuka aparece para devolver 2 passagens. Todo ano, no aniversário dela, Shizuma costumava levá-la para sair, mas neste ano, não vai acontecer. Então ela decide devolver os ingressos. Os amigos observam de longe. Tatsumi até quer pedir desculpas por tudo, mas Shizuma não consegue lidar com aquilo. Ele lembra de Minato e sai correndo, porque a tristeza volta com força. Minato está no bar, torcendo para encontrá-lo. Os colegas percebem que ele está esperando alguém e brincam que finalmente, ele encontrou um cara de quem gosta. Minato nega e diz que é só uma aposta com o pessoal do Gambit, ver se ele consegue conquistar um cara hétero. Só passatempo, segundo ele. Pouco depois, chega a ligação que ele estava esperando. Shizuma pede desculpas por ligar do nada, mas pergunta se Minato está livre no fim de semana. Quer levá-lo para uma viagem justamente para o lugar que ele tinha reservado para o aniversário da Yuka. Minato se faz de difícil e provoca. Diz para ele pedir de um jeito mais fofo, talvez assim ele arrume tempo.
Shizuma respira fundo, tenta ser mais convincente e fala com firmeza. Ele quer muito que Minato vá com ele. Na viagem, eles param em um parque de diversões, um lugar de risadas e sorrisos por todos os lados. Shizuma tenta entrar no clima, mas Minato olha para aquilo e acha tudo um verdadeiro inferno. Mesmo que diga para si mesmo que está ali só para tirar onda, aquilo começa a parecer mais um tipo de tortura. Shizuma percebe que ele não está se divertindo e chega a pensar que o arrastou até ali contra a vontade. Minato nega. Ele explica que o problema é ver tantas famílias e casais felizes. Aquilo o faz se sentir deslocado. Além disso, é a primeira vez dele em um lugar assim, então não está acostumado. Ao ouvir isso, Shizuma decide que a primeira experiência de Minato precisa ser a melhor possível. Eles começam pela montanha-russa. Minato sai do brinquedo com as mãos tremendo, mas Shizuma não deixa o ritmo cair. Em seguida, eles vão ao carrossel de aviões e quando Shizuma percebe que Minato está realmente se divertindo, ele acha graça. É a primeira vez de Minato? E ele sorri como uma criança. No início, Minato veio com a intenção de provocá-lo. Só que na prática, ele também está se divertindo. A primeira impressão que teve foi completamente errada. Para ser honesto, é muito bom estar com Shizuma. A parte melhor é não precisar agir com cautela o tempo todo. Shizuma não fica pisando em ovos, não mede cada palavra, e faz tempo que Minato não se sente assim. Os dois passam por praticamente todos os brinquedos. Nas xícaras malucas, curiosamente, só Minato parece se divertir de verdade, enquanto Shizuma fica com a cabeça longe, preso em pensamentos. Quando percebe isso, Minato beija a bochecha dele para puxar a atenção de volta e pede que Shizuma não se distraia quando estiver com ele. Shizuma pede desculpas e admite que estava pensando na ex. Minato não o julga. Pelo contrário, acha que ele é gentil demais porque, mesmo tendo sido traído, ele não guarda rancor, ainda conseguiu sorrir e perdoar. Mais tarde, Shizuma tenta tirar uma foto, sai péssima, e é aí que ele descobre que Minato é fotógrafo profissional. Minato brinca que pode tirar quantas fotos quiser, para eles guardarem as memórias daquele dia. Enquanto explica como fazer a foto do jeito certo, Shizuma fica encarando o rosto dele. Ele admite meio sem filtro que Minato é realmente bonito, a pele, o cabelo, tudo nele é diferente. E faz sentido que bêbado, ele tenha dado em cima dele naquela noite. Já de noite, Minato sugere que os dois tirem uma foto juntos como lembrança. Depois, ele vai fotografar a montanha-russa e fala com entusiasmo sobre o que a fotografia significa para ele. Não é só registrar o que você vê, mas preservar a memória, a emoção e o sentimento daquele momento. Ele diz que é isso que ele ama. Em seguida, ele provoca. Se Shizuma estivesse morto de bêbado, nenhuma foto importaria porque no final ele não ia se lembrar. Uma referência clara à noite anterior. Shizuma responde que não vai esquecê-lo de jeito nenhum, e completa dizendo que quando ele faz certas expressões e fala daquele jeito, fica ainda mais difícil esquecê-lo. Então ele pede, quase brincando, para Minato continuar dizendo essas coisas tristes. Depois do parque, Shizuma o leva para um quarto luxuoso que ele já tinha reservado. Dá para ver as luzes da cidade pela janela, e a cama é absurdamente confortável. Eles bebem, aproveitam a noite e conversam bastante, até Shizuma comentar que é estudante de veterinária. O assunto então muda para o nível de luxo da viagem. Minato diz que nunca imaginou que alguém pudesse ser tão bem tratado no próprio aniversário. Shizuma recebe até o item final do pacote, o bolo de aniversário. Minato aproveita tudo, se diverte e confessa que é bom demais ser mimado desse jeito, ainda mais às custas de outra pessoa. Mais tarde, ele fica emotivo e abre o coração. Ele conta que perdeu os pais quando era criança e que nunca teve experiências de família. Parque de diversões, aquário, zoológico, ele não foi a nenhum desses lugares. Nunca viajou. Enquanto isso, ele via todo mundo ao redor falando do que fazia com a família, sempre parecendo feliz, e isso despertava amargura nele. Por isso, ele evitava lugares como aquele. Só que naquele dia ele admite, está muito feliz por ter ido. E também é a primeira vez que ele vive algo parecido com um encontro. Minato diz que nunca se relacionou de verdade e acredita que nem precisa. Para ele, esse negócio de amor é perigoso. Quando você cria expectativa, dói mais quando é traído. Ele solta uma frase dura, nem pais são garantia de amor, então confiar em alguém é ainda mais assustador. Shizuma não parece gostar do rumo da conversa. Ele diz que vai dormir no quarto de cima. Minato, porém, não vê problema nenhum em dormirem ali. A outra cama seria desperdício não usar. Além disso, lembra que Shizuma o convidou já sabendo que esse tipo de situação poderia acontecer. Então ele provoca e sugere que eles continuem de onde pararam.
Diz que Shizuma pode fazer o que quiser, até dizer frases como eu gosto de você ou vamos ser um casal. Só que Shizuma leva essas palavras no pé da letra. Ele confessa direto que está apaixonado por ele. Minato ainda tenta reagir, mas é surpreendido por um beijo. Ele pede para Shizuma esquecer essa ideia de se apaixonar e diz que eles podem simplesmente curtir, sem cobrança, sem responsabilidade. Shizuma não aceita. Para ele, Minato já não é alguém com quem dá para ter algo apenas casual. Ele sente que não dá para voltar àquela primeira noite como se nada tivesse mudado. E se eles pudessem começar de novo, não quer que seja só empolgação do momento como foi daquela vez. Quer que, se os dois forem se abraçar, seja com sentimentos verdadeiros. Ele não quer brincar com isso. Quer valorizar Minato de verdade e justamente por isso decide dormir no outro quarto. No dia seguinte, depois de esfriar a cabeça, Minato admite para si mesmo que no começo só queria se vingar. Só que agora as coisas mudaram. Ele está começando a gostar de Shizuma. Ao mesmo tempo, tenta se controlar e repete na própria mente que não pode se envolver, como se insistir que não gosta fosse impedir que aquilo acontecesse. Quando sai do banho, Minato volta com a típica palhaçada dele. Do nada bate em Shizuma com o travesseiro, chama ele de idiota e faz cara fechada. E curiosamente Shizuma gosta disso, porque sente que Minato voltou ao normal. Depois da declaração repentina da noite anterior, Shizuma chegou a achar que ele fosse fugir no meio da madrugada, então ficou preocupado. Ele se abre e diz que Minato é um cara bacana. Mesmo ter bebido até apagar e ainda ter o machucado, Minato ficou ao lado dele e de alguma forma, ajudou a curar o seu coração partido. Minato fica com a consciência pesada, porque a intenção inicial era justamente machucar. Por isso, ele tenta cortar, diz que não é tão bom assim. Só que Shizuma não dá ouvidos. Ele continua falando como alguém apaixonado, que o sorriso de Minato é fofo, que até a cara emburrada dele tem graça, que gosta do jeito direto e sincero. Ele lembra também do parque de diversões, Minato animado como uma criança, e diz que aquilo foi bonito de ver. Ainda comenta que gosta de como ele se acalma quando ele faz carinho na cabeça dele. Mas puxa um detalhe, Minato é violento demais, então ele gostaria que ele tentasse ser um pouco mais gentil. Mesmo assim, deixa claro que enxerga muitas coisas boas nele. Minato se sente ainda mais culpado porque não se vê desse jeito. Ele o abraça e pede desculpas bem baixinho. Na mente dele, diz que quer parar com essa história de vingança, porque não quer machucar Shizuma, e não quer deixá-lo. Ele chega a ficar a ponto de se declarar também, mas as notificações do celular interrompem. Todo mundo está mandando mensagem pedindo doce para ele. Mais tarde, observa um retrato e a paisagem o lembra o lugar onde morou quando era criança. Só que as memórias estão borradas. Ele mal consegue se lembrar da casa em que vivia. Shizuma sugere que ele visite a cidade um dia, porque isso pode trazer lembranças de volta. Minato diz que até gostaria, mas acha impossível. Ele não consegue sequer se aproximar daquela cidade. Ele não explica o motivo, só deixa no ar. Depois, os dois se despedem mesmo sem querer. Eles ainda olham para trás e falam ao mesmo tempo. Shizuma pergunta se pode sair com ele de novo, Minato aceita. Só que na hora de dizer o que sente também, ele trava. Não consegue. O episódio ainda mostra rapidinho o outro casal. O relacionamento do irmão de Minato parece estar indo bem. E pelo histórico dele, que vive pulando de namoro em namoro, essa pode ser a primeira vez que algo realmente dura. Depois disso, Shizuma pesquisa novos lugares para levá-lo, e escolhe justamente a cidade natal dele. Em seguida, ele encontra os óculos de Minato, a desculpa perfeita para vê-lo. No bar, o assunto principal vira o lance de Minato com Shizuma. Todo mundo quer saber se ele conseguiu conquistar o hétero. Shizuma vai atrás dele e, sem querer, ouve a conversa. Eles falam da viagem, das fotos e dizem, rindo, que Minato ganhou a aposta. Na mesma hora, Shizuma congela. Ele fica atrás da porta, ouvindo tudo. Minato reafirma, cheio de si, que não importa o quanto o cara seja hétero, ele sempre consegue fazer o cara ser dele. E diz que foi tão fácil que nem dá para chamar de aposta. O colega que apostou com ele, inclusive, vai ter que raspar a cabeça. Quando alguém comenta que o hétero agora está apaixonado, perguntam como Minato se sente em relação a Shizuma. Minato responde que não sente mais aquilo, que quanto aos sentimentos por Shizuma ele não está sentindo nada. E aí Shizuma aparece. Dá para ver que ele está chateado. Ele entrega os óculos, não diz mais nada e vai embora irritado e magoado. Minato percebe na hora e corre atrás para tentar resolver. Shizuma o encara e solta tudo de uma vez. Diz que foi tudo uma mentira. Que devia ter aprendido a lição quando Yuka terminou com ele.
que ele é um idiota por sempre cair de novo. E com ironia amarga dá os parabéns. Ele conseguiu exatamente o que queria. Minato fica sem reação. A única coisa que vem à cabeça dele é aquela frase que ouviu no hotel, que se continuasse com esses joguinhos, nunca conquistaria ninguém de verdade e acabaria sozinho para sempre. E naquele momento, ele percebe que está vendo isso acontecer na prática. Os amigos percebem que Shizuma passou a semana inteira de cara fechada. Ele não parece estar estudando. Parece mais que está tentando esfriar a cabeça. Minato continua ligando e dessa vez, Shizuma sai para atender. Ele tenta brincar, dizendo que Shizuma está tratando ele com frieza, porque antes costumava ser carinhoso. Mas quando percebe que Shizuma não está no clima, ele muda o tom e fala sério. Pede desculpas pelo que aconteceu no outro dia. Shizuma tenta tratar aquilo como passado, mas deixa claro que não quer mais nada. Ele diz que só de ouvir a voz dele já dói. Se apaixonar, acreditar tão facilmente e depois descobrir que foi feito de bobo, para ele, isso já é mais do que suficiente. Minato admite que sim, existia uma aposta. Porém, garante que nunca quis fazer Shizuma de idiota. Ele diz que quando Shizuma foi gentil com ele, ficou genuinamente feliz, e que a intenção dele não era continuar enganando. Mesmo com essas palavras, Shizuma decide não confiar e desliga a chamada. Minato entende que ele mesmo causou aquilo. Ele queria o valorizar, mas acabou estragando tudo com as próprias mãos. Mesmo machucado, Minato não sai da cabeça de Shizuma. Ele ainda lembra da noite no hotel e, apesar de tudo, sente falta dele. Do outro lado, Minato, já fragilizado, tem um sonho com a mãe indo embora, como quando ele era criança. Itsuki percebe na hora que foi aquele sonho de novo. A conversa entre os dois acaba caindo na brincadeira que Minato fez com Shizuma. Ele diz que está arrependido, mas tenta se convencer de que é melhor assim. Ele já se divertiu, e é aqui que termina. Ele admite que nunca espera nada de bom quando se envolve com alguém. Também confessa o medo que carrega. Se admitir que gosta de alguém, ele não sabe o que fazer se perder essa pessoa. Tem medo de sofrer a um ponto insuportável. Itsuki entende, e diz que é por isso que ele vive fechando o coração, para ninguém entrar. Minato confirma e afirma que já está bem só por ter o irmão na vida. Mais tarde, a dona do bar avisa Shizuma que Minato está doente, porque pegou chuva anteontem, e está de cama desde então. Shizuma imediatamente se lembra. Foi justamente no dia em que eles conversaram por telefone. Ele conversa com a mama e pergunta sobre o dia em que conheceu Minato no bar. Ele quer saber se fez algo errado para ele querer se vingar dele. A mama explica um pouco do jeito de Minato. Ele costuma ser duro com as pessoas. Se alguém dá em cima dele, ele afasta na hora, quase como se fosse partir para um soco. Mas com Shizuma foi diferente. Ela conta que ele estava bebendo ao lado dele e de repente começou a consolá-lo. Ela achou que Minato fosse ficar irritado, mas ele parecia gostar daquilo. Ela não sabe o que ele achou tão divertido, mas ele ficou ali, escutando em silêncio Shizuma tagarelando e ficando cada vez mais bêbado. Ela diz que nunca tinha visto ele daquele jeito. No dia seguinte, quando Minato percebeu que Shizuma tinha esquecido de tudo, ele parecia arrasado. Com isso mais claro na cabeça, Shizuma pede o endereço dele. Ao chegar lá, diz para si mesmo que não resolveu os sentimentos, mas Minato mora sozinho e ele está preocupado. Então decide que vai apenas deixar um pouco de comida e o colar, e ir embora. Só que quando toca a campainha, quem atende não é Minato, é Itsuki, o irmão dele. Shizuma nem tem a chance de falar com Minato. Quando ele acorda, encontra apenas o colar e um bilhete. Ele liga para Itsuki e pergunta se Shizuma foi até lá. Itsuki confirma, ele foi e disse que estava devolvendo algo que ele tinha esquecido na casa dele. Porém, Itsuki acha que acabou passando a impressão errada, porque Shizuma saiu com pressa, parecia nervoso e não explicou direito a situação. Ele também não contou que era irmão de Minato. Quando desliga, Itsuki comenta que disse isso de propósito para tentar fazer Minato admitir os próprios sentimentos, mas mesmo assim, ele não conseguiu. O namorado de Itsuki, ao ouvir a conversa, desconfia que a pessoa de quem eles estão falando é o irmão dele, porque tem o mesmo nome. Depois que Minato melhora, Itsuki decide marcar um encontro surpresa para que ele consiga esclarecer tudo com Shizuma. Durante a conversa, Minato descobre que Itsuki sim, contou que era irmão dele, então toda aquela ideia de que ele deu a impressão errada foi, na verdade, uma mentira. Shizuma e Itsuki conversam sobre a aposta. Itsuki diz que ele tem todo o direito de estar bravo, mas faz ele se questionar. O Minato com quem ele viveu tudo aquilo, será que foi mesmo só mentira? Tem certeza de que pelo menos uma parte foi real. Mesmo assim, os dois continuam naquele clima de gelo.
Minato sai para comprar alguma bebida e no caminho de volta, encontra duas garotas pedindo para ele tirar uma foto delas. Como é fotógrafo profissional, Minato entrega imagens perfeitas, e isso encanta as meninas na hora. Elas pedem para trocar números com ele, mas Shizuma corta as duas sem cerimônia. Ele segura a mão de Minato e deixa claro que ele tem dono. Quando voltam, Itsuki e Shohei encontram os dois de mãos dadas. Eles tentam disfarçar, mas já fica óbvio que o gelo foi quebrado. Shizuma o acompanha até em casa. Lá Minato fica sem jeito, sem conseguir puxar assunto. Shizuma tenta iniciar a conversa e pede desculpas, mas Minato o interrompe com um beijo. Ele não quer desculpas, só quer ser amado. Shizuma o abraça com carinho, e o clima logo muda para algo mais intenso. Shizuma vai com calma, beijando cada parte do corpo dele. Minato, sem vergonha nenhuma, pergunta se eles não podem pular as preliminares. O outro se recusa porque hoje ele quer fazer Minato se sentir bem. Ele segura as mãos dele, olha nos olhos e diz: "Eu te amo." Minato finalmente se permite receber aqueles carinhos. Ele tenta acreditar que, estando com Shizuma, pode superar o medo e a dor que carrega. Depois, Shizuma diz que quer ficar mais tempo ali, que nem sente vontade de ir para a universidade no dia seguinte. Minato lembra que veterinária deve ser puxado e confessa um receio. Se ele se acostumar com Shizuma por perto, vai se sentir ainda mais sozinho quando ele não estiver. Shizuma garante que não vai deixá-lo se sentir sozinho e, mais uma vez, diz que o ama. Na universidade, enquanto os amigos comentam sobre o estágio que começa na semana seguinte, Shizuma fica preocupado se conseguiu transmitir os sentimentos dele para Minato do jeito certo. Para ele, aquela conversa foi a chance de entenderem o que sentem um pelo outro. De agora em diante, ele pensa que precisa mostrar isso mais com atitudes do que com palavras. Shikazawa ainda piora a ansiedade. Ele conta que um veterano que fez estágio no ano anterior disse que dá para esquecer vida pessoal. Segundo ele, o cara tinha uma namorada havia poucos meses e ela terminou logo depois que o estágio começou. Ou seja, é melhor nem ter namorada. Do lado de Minato, os pensamentos também giram em torno de Shizuma. Quando o conheceu, viu ele desejando felicidade genuína para a mulher que o traiu. Aquela cara de bobo, tão sincera, fez o coração de Minato disparar pela primeira vez. Ele pensa que Shizuma acreditou fácil demais nas mentiras dele. Mesmo enganado e magoado, ele ainda o aceitou. Minato começa a se sentir cada vez mais inseguro, convencido de que Shizuma é bom demais para ele. Pouco depois, Minato recebe uma mensagem dele, chamando-o para se encontrarem mais tarde, porque precisa contar algo. Eles se encontram e Shizuma explica: o estágio começa na semana seguinte e vai durar 3 semanas. Mesmo tendo folga no fim de semana, a rotina lá é pesada, então talvez ele não consiga escapar. Ainda assim, promete que vai entrar em contato todas as noites e vê-lo sempre que tiver um dia livre. Minato tenta agir como se não se importasse e solta: afinal, a gente nem está namorando. Só que Shizuma corta e impõe as condições. Minato não pode ver mais ninguém, e ele também não vai dar motivo para ele desconfiar. Minato aceita e brinca que nem tinha como recusar, já que Shizuma foi mandão. Quando o estágio começa, Shizuma chega em casa exausto. Ele não consegue cumprir a promessa de ligar todas as noites. As mensagens falam por si: desculpa a hora, estou indo para casa agora, apaguei ontem, dormi de novo. Só que naquele dia, ele decide que quer fazer diferente e pensa em ligar para Minato depois do banho. No dia seguinte, porém, Minato continua esperando a ligação, e nada. Shizuma está pegando pesado no estágio e à noite ainda precisa estudar. Então Minato decide ligar. Ele pergunta por que Shizuma não tem telefonado. Ele explica que simplesmente não deu, acabou de chegar e ainda está revisando os casos dos animais doentes do dia. Minato também conta como foi o dia dele. Fez trabalho voluntário com o irmão e tirou fotos de coelhos. Shizuma escuta morto de sono e não aguenta, acaba dormindo no meio da ligação. Minato percebe, mas tenta se convencer de que, pelo menos, ter conseguido falar com ele já é suficiente. Mesmo assim, deixa transparecer que está com muita saudade. Quando Shohei fica sabendo que eles passaram um tempão sem se ver e que a conversa durou só 2 minutos, ele comenta que se fosse com ele e Itsuki, ele não aguentaria. Mesmo assim, Minato entende que Shizuma está cansado. Em seguida pede para ficar com uma flor, mas escolhe justamente uma cujo botão ainda está bem pequeno. Mesmo assim, ele não se importa. Quando a flor finalmente desabrocha, a primeira pessoa de quem ele se lembra é de Shizuma. Ele quer mandar uma foto para ele. Quando Shizuma recebe a imagem, fica bem feliz e retribui o carinho mandando uma foto de uma vaca, só que a foto sai toda distorcida,
e Minato já nem se surpreende mais. Hoje, finalmente, os dois marcam um encontro para as 7 horas da noite. O amigo até se oferece para ajudar para ele sair mais cedo, mas um problema muda todos os planos. Uma mulher aparece dizendo que há um pônei no estábulo que não consegue se mover e que eles precisam verificar imediatamente. A situação é tão urgente que Shizuma nem tem chance de mandar mensagem. Na hora do encontro, ele não aparece. Minato fica emburrado no bar. Ele até recebe uma ligação, mas não quer atender. Então desabafa com a mama. Antes, ele conseguia ficar de boa sozinho, mas agora, só se passaram 2 semanas, e ele já está deprimido. A mama diz que é isso que acontece quando a gente ama. Minato conclui que essa coisa de amor não é para ele não aguenta essa sensação e se sente até um pé no saco. Nesse exato momento, Shizuma aparece e pede desculpas pelo atraso. Ele foi na casa dele e não o encontrou, ligou, mas Minato não atendeu, então imaginou que ele estivesse no bar. Os dois vão para a casa de Minato. Lá, ele pede desculpas por tê-lo feito passar por aquilo, porque sabe que ele se sentiu sozinho. Minato admite que se sentiu, e também pede desculpas por dar trabalho. Shizuma discorda, não é problema nenhum. Ele diz que também queria vê-lo o tempo todo. Ele dá um beijo e em seguida tenta tirar a camisa dele, mas Minato interrompe. Ele diz que naquele dia só dormir abraçados já é o suficiente. Ele quer cair nos braços dele e dormir profundamente. Enquanto isso, Itsuki vive o próprio dilema. Ele fica feliz quando está com Shohei e só de pensar em voltar a ficar sozinho, já se sente triste. Então ele propõe que os dois morem juntos. Shohei aceita sem hesitar. Por outro lado, Shizuma recebe uma mensagem de Minato dizendo que ele está com um projeto grande e não vai conseguir vê-lo por um tempo. Shohei comenta com o irmão sobre o plano de morar junto com Itsuki. Minato também, como fica sabendo desse plano, fica surpreso com esse novo passo do irmão, mesmo assim, ele acha impressionante. Ele diz que anda ocupado com trabalho, mas quando o irmão menciona que ele enrola em casa, Minato confessa que está só se fazendo de difícil. Enquanto isso, Shizuma fica grudado no celular, esperando uma mensagem para saber quando eles vão conseguir se ver de novo. Quando Minato finalmente manda, ele checa o celular na hora. Os dois se encontram e enquanto Minato tira algumas fotos, fala sobre o irmão morar junto com Shohei. Ele quer que Shizuma impeça isso, porque acha rápido demais e tem certeza de que vai dar desastre. Shizuma, por outro lado, quer apoiar os dois, porque desde que seu irmão conheceu Itsuki ele parece mais feliz, e eles combinam muito. Minato pensa o oposto. Para ele, morar junto é complicado. Quando passarem tempo demais juntos, vão acabar brigando. Ele diz que nunca pensou em morar com alguém, e nunca vai pensar. Depois dessa fala, o clima pesa. Itsuki vai buscar Shohei bem cedo na casa da mãe dele. A mãe, apesar de não interferir na vida amorosa do filho, fica um pouco incomodada. Quando fica a sós com o genro, ela explica que Shohei não é muito bom em lavar roupa ou arrumar as coisas e quer ter certeza de que isso não vai virar um problema. Itsuki responde que está tudo bem. Eles já combinaram de dividir as tarefas e fazer tudo juntos a partir de agora. Além disso, confia muito nele, porque viu o quanto Shohei é íntegro e honesto. Depois dessa conversa, ela finalmente deixa o filho nas mãos dele. Mais tarde, Shizuma recebe uma mensagem de Minato pedindo para ele ir até lá. Shohei e Itsuki estão empolgadíssimos com a mudança e planejam o dia inteiro juntos, já que é o primeiro dia morando no mesmo lugar. Eles querem aproveitar cada minuto. Enquanto isso, o clima continua tenso entre o casal principal. Mesmo assim, Minato chamou Shizuma para ele relaxar, já que está cansado com a mudança, e pede que Shizuma passe a noite com ele. Um tempo depois, ele recebe uma ligação de quem ele menos esperava, Yuka. Quando atende, ela pede socorro. Está no estábulo e uma vaca está em trabalho de parto. Ela não consegue falar com ninguém, e o professor está em uma reunião. Shizuma diz que está ocupado, mas Minato insiste para ele ir. Yuka não dá conta sozinha. Então ele decide ir, mas promete que vai voltar assim que terminar. Minato força um sorriso, mas a insegurança volta na mesma hora. Para tentar aliviar a dor, ele vai beber. Os colegas provocam, dizendo que ele já terminou com aquele hétero. Minato finge que não se importa e diz que eles nem são namorados, então não está a fim de falar sobre isso. Ele quer curtir. Os dois sugerem procurar outro lugar para os três se divertirem. Só que Shizuma aparece e acaba com a palhaçada. Ele pede para Minato ir para casa com ele. Minato nega, diz que quer se divertir com eles naquela noite. Mas quando um deles sugere que Shizuma vá com eles também, Minato não gosta nem um pouco. Ele ameaça o cara caso encoste nele e em seguida, puxa Shizuma pelo braço e o leva para longe dali.
No caminho, Shizuma pede uma explicação. Ele pergunta por que Minato sempre some, quer que ele diga se tem algo incomodando e quer entender por que ele está tão irritado, se é por causa da Yuka. Minato nega, mas o jeito dele entrega que é exatamente isso. Shizuma insiste para ele falar o que realmente pensa. Pergunta se Minato não confia nele, ou se tem medo de alguma coisa. Diz que se ele continuar assim, nunca vai conseguir alcançá-lo de verdade, porque Minato vive se fechando. Minato decide encerrar aquilo, acabar com esse jogo e segue sozinho, no meio da chuva. Depois disso, Shizuma decide ir até a cidade onde Minato nasceu. Ele queria conhecer o lugar, e ao chegar, percebe que é diferente do que imaginava. É ainda mais bonito. Minato recebe uma ligação do irmão. Itsuki diz que Shizuma foi falar com ele e pergunta até quando Minato vai evitá-lo. Para Itsuki, se isolar por medo de se machucar é uma tolice. Entende esse medo, mas diz que se Minato der o primeiro passo, vai perceber que não é nada do que ele imagina, vai ser libertador. Minato admite que quer, mas simplesmente não consegue ser como o irmão. Então Itsuki revela que Shizuma foi até ele porque queria saber qual era a cidade natal de Minato. E para Itsuki, o motivo disso é óbvio. Minato mais do que ninguém sabe que Shizuma ainda não desistiu dele. Aposta inclusive que ele já está naquela cidade. Minato pede só uma coisa: se ele estragar tudo, quer que Itsuki esteja lá para consolá-lo. E sai decidido a encontrá-lo. Enquanto Shizuma anda pela praia, ele reflete sobre Minato. Ele não conseguia entendê-lo naquela época. Desde o começo ele parecia sempre sofrer por dentro. A conversa com Itsuki faz isso ficar mais claro. Itsuki contou que a família deles era normal e feliz, mas, quando Minato ainda estava no ensino fundamental, o pai começou a se encontrar com outro homem. Depois disso, o pai fugiu com ele. A mãe teve um colapso nervoso e tirou a própria vida. Em uma cidade pequena, isso virou um escândalo enorme. Mais tarde, o corpo do pai foi encontrado. Pelo que se sabe, o amante era um vigarista que só queria o dinheiro dele. Antes de morrer, a mãe descontava a raiva nos filhos. Minato era apenas uma criança naquela época, e aquilo foi agonizante. Shizuma reconhece a paisagem. É a mesma do quadro que ele já tinha visto. Quando Minato chega à cidade, ele tem uma crise de ansiedade, mas tenta se controlar. Ele repete para si mesmo que Shizuma está ali. Ele liga, mas o número fica fora de cobertura. Minato consegue falar com os amigos de Shizuma, mas eles também não têm notícias. Só que Yuka tem um aplicativo de localização instalado e consegue ver o último local antes de o telefone descarregar. Ela diz para Minato considerar aquilo como uma retribuição por Shizuma ter ajudado no parto do bezerro. A última localização aparece, 2h24, na praia de Cascalho de Anami. Minato já sabe exatamente onde é. Os amigos ainda tiram sarro de Yuka, dizendo que ela não apagou o aplicativo depois do término e que está parecendo uma stalker. Para provar que foi só descuido, ela apaga o aplicativo na frente deles. Depois de um bom tempo, Minato finalmente encontra Shizuma. Ele é pego de surpresa por um abraço forte, tão repentino que ele nem tem tempo de reagir. Minato pergunta o que ele está fazendo no lugar daqueles e por que não atendeu nenhuma ligação. Que não pode deixar as pessoas preocupadas desse jeito. Shizuma percebe o quanto deve ter sido difícil para Minato voltar até ali. Ele retribui o abraço e pede desculpas. Diz que só queria entender por que Minato disse aquelas coisas no passado, e que a única forma era vir pessoalmente. Ele mostra a chave da antiga casa da família que Itsuki emprestou. Mas se Minato não estiver pronto para ir, ele entende e eles podem deixar para outro dia. Minato concorda em ir. No caminho, ele conta um pouco mais do drama familiar. Diz que até hoje consegue ver o rosto da mãe, desfigurado pelo ciúme. E então pergunta com medo real: será que se apaixonar por alguém vira aquilo? À noite, eles finalmente chegam à casa antiga. Assim que entra, a nostalgia bate. Já se passaram mais de 10 anos e ainda assim, ele sente que tudo está exatamente igual. A casa é espaçosa, bonita. No andar de cima fica o sótão, o lugar favorito de Minato. Ele e Itsuki costumavam ficar ali todas as noites. Minato observa o retrato e diz que laços de sangue são assustadores. Ele comenta que quando se olha no espelho, vê a própria mãe, como se carregasse no rosto o mesmo ciúme. Ser traído dói, mas para ele, o mais assustador é machucar alguém com quem se importa. Acredita também que alguém só é traído porque espera demais das pessoas. E se for assim, desde o início essa história de amor, afeto e compromisso seria melhor nem existir, melhor não acreditar em nada disso. Foi desse jeito torto que ele viveu a vida inteira.
Shizuma explica por que Itsuki nunca quis vender aquela casa, porque independentemente do passado, aquele ainda é um lugar precioso, um espaço que ele dividiu com o irmão. Em seguida, mostra um vídeo do pessoal do bar pedindo para Shizuma acreditar em Minato. Um deles chegou até a raspar a cabeça por causa da aposta, e isso faz Minato perceber que existem pessoas que gostam dele de verdade. É uma prova clara de que ele é querido. Shizuma pede para ele se valorizar mais. O que aconteceu no passado não define o futuro dele. E quem pode mudar isso é ele mesmo. Também admite que errou, mas afirma que não quer repetir isso. Por isso, pergunta diretamente se Minato está disposto a ficar com ele ou não. Minato deixa claro que quer. Shizuma o abraça, confessa que o ama muito, diz que quer conhecê-lo melhor e fazê-lo feliz. Ele pede que Minato não fuja e promete que ele não vai se arrepender. Depois dessas palavras, pelo menos agora ele decide confiar e dar uma chance. Também deixa evidente que quer ser dele naquela noite. Sem mais discussão, Shizuma também se entrega. Os dois se beijam e trocam carícias, mas as lembranças da primeira noite voltam. Shizuma admite que pensar em como Minato estava fofo naquela época e não conseguir se lembrar de nada, ainda o corrói. Então Minato revela a verdade. Naquela primeira vez, eles não foram até o fim. Eles não passaram do limite, apesar de Shizuma ter quase o deixado nu. Minato diz que foi torturante porque quando voltou, Shizuma já estava dormindo. Mesmo assim, ele afirma que está feliz por terem chegado até ali. Dessa vez, Shizuma diz que quer senti-lo, para nunca mais correr o risco de esquecer. Ele conduz tudo com gentileza, e os dois têm uma noite completa de amor. No dia seguinte, Minato fala sobre o futuro. Ele admite que precisa de um tempo para pensar, porque quer se tornar alguém que consiga retribuir aqueles sentimentos do jeito certo. Shizuma está disposto a esperar, porque entende a insegurança dele e sabe que Minato quer superar isso no próprio ritmo. A sós, mais reflexivo, Minato começa a lembrar, uma a uma, das coisas em que se sentiu feliz ao lado dele, os momentos simples, as coisas divertidas. E o quanto ele se sente seguro perto dele. Shizuma realmente o valoriza, e Minato finalmente está enxergando isso. Até que Shizuma recebe uma mensagem. É Minato pedindo para ele ir até o terraço. Ele não pensa duas vezes e vai correndo. Lá Minato fala sobre a câmera que ganhou do irmão. Mesmo velha, ele considera aquilo um amuleto da sorte. Ele conta que estava olhando as fotos dessa câmera de novo naquele dia, porque Shohei disse que sempre que ele ficasse ansioso, era para se agarrar às memórias felizes. E quando pensou no tempo com Shizuma, o coração dele ficou cheio. Percebeu que esteve solitário por muito tempo, que a mãe parecia severa, mas, no fundo, ela também estava sozinha, e provavelmente queria chorar. Ele admite o quanto ficou feliz por Shizuma ter estado ali por ele. Fala de tudo que ele ama, o jeito sério de Shizuma, as habilidades fotográficas terríveis, até como ele fica fofo quando está bêbado. Por isso, ele afirma que nunca jamais vai deixá-lo. A decisão é ficar ao lado dele. Eles se beijam e decidem tentar um relacionamento de verdade, sem mais hesitação. Mais tarde, os dois confessam que se amam. Minato revela que desde que se conheceram já estava apaixonado. Está dando tudo de si e por isso, acha melhor que Shizuma o valorize como um tesouro. Depois da declaração, os dois decidem passar a noite juntos novamente. No dia seguinte, Minato acorda e tenta não mexer nas coisas do namorado, mas acaba deixando uma revista cair. Na capa está escrito algo como, para aqueles que estão considerando o casamento homoafetivo. Minato acha que ele está se precipitando um pouco. Shizuma admite que era só uma pesquisa. Ele diz que estava procurando qualquer coisa que pudesse tranquilizar a mente dele. Em seguida, mostra uma imagem de um casal idoso e explica que quer que os dois sejam assim. Se for para envelhecer ao lado de alguém, ele quer que seja com Minato. Minato brinca dizendo que não quer ficar com aquela aparência, mas o puxa de volta para terminar o que ia dizer. Contanto que não sejam os corações ele poderia considerar. A reação de Shizuma é imediata, dá para ver no rosto o quanto ele fica feliz. Não quer esquecer o que Minato acabou de falar. Minato então deixa claro que envelhecer ao lado dele não vai ser fácil. E avisa sem suavizar, se Shizuma o trair, vai se arrepender amargamente. A série termina aí, com os dois contentes e felizes um com o outro.